Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. No episódio de hoje, vamos falar sobre um problema altamente prevalente e que compromete a qualidade de vida de muita gente: a apneia do sono. A apneia do sono é uma condição que pode causar sérios problemas de saúde, incluindo aumento do risco de acidente vascular cerebral, doenças cardíacas e até diabetes. Essa é uma condição que afeta cerca de 33% dos adultos e estima-se que há pelo menos 90% de casos não diagnosticados no Brasil. Se você dorme mal, ronca durante o sono e acorda cansado, fique ligado nesse episódio. Uma Health Tech / Sleep Tech, sediada em São Paulo, desenvolveu uma tecnologia única para identificar a apneia do sono através de uma solução simples e acessível. E para falar sobre essa inovação que está transformando a jornada dos pacientes, convidamos o engenheiro Tácito de Almeida, que é cofundador e CEO da Biologix, dedicada a revolucionar o diagnóstico da apneia. Tácito de Almeida é formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia e também fundador da Altec Telemática e da Autobit. Tácito, é um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. É um prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. E Tácito, eu queria começar falando um pouquinho sobre a apneia, né? Principalmente para aqueles ouvintes que ainda não conhecem, né, os detalhes do que é a apneia. Quantas pessoas, né, eu li, não sei se é real, de que quase 1/3 da população sofre ou sofrerá, né, de algum tipo de apneia ou distúrbio de sono. É um distúrbio que faz a respiração, pelo que eu entendi, né, parar e voltar diversas vezes durante o sono. Não sei porquê, não conheço as causas, né, mas eu sei que hoje, né, para a gente entender se isso é realmente um problema crônico, se o paciente tem isso como um diagnóstico, hoje em dia era necessário dormir num laboratório, né, num lugar supervisionado por especialistas. Não é uma coisa muito agradável, é uma coisa complicada mesmo, né, e são poucas instituições aí que aplicam esse teste, né. E como que foi pensada, então, a criação da tecnologia que vocês estão trazendo, né, trazem para o mercado, que leva o monitoramento à casa do paciente, de maneira remota? Então, eu queria que você explorasse nessa primeira pergunta um pouco do todo, né? Explicar o que é a apneia um pouquinho para a gente, um pouco melhor, as causas, raízes disso aí, e, de fato, assim, como que era, né, e o que vem de novidade junto com a tecnologia que vocês estão trazendo para o mercado. Perfeito. Primeiro, né, fazer um disclaimer aqui, eu não sou médico, eu sou engenheiro. Só que eu sou paciente de apneia do sono e estou estudando esse assunto já há 6 anos e meio. Então, eu acho que eu já tenho informação suficiente para falar sobre a apneia. A apneia é uma condição, quando a gente dorme, né, todas as pessoas quando dormem relaxam os músculos. Em algumas pessoas, esse relaxamento acaba causando a obstrução das vias aéreas superiores, nessa região atrás, na região da garganta, vamos dizer assim. Isso faz com que a pessoa fique sem respirar efetivamente. Aí, como é que é a dinâmica disso? Ela vai ter um micro despertar, porque se não tiver, vai morrer, né? Vamos dizer assim, vai ficar sem respirar, porque está obstruída a traqueia aqui. Tem esse micro despertar, muda o tônus muscular, a pessoa respira novamente, dorme de novo, e isso vai acontecendo sucessivamente. Então, algumas pessoas chegam a ter 300 ou 400 eventos de apneia do sono durante uma noite de sono. Imagina isso durante anos. Quer dizer, 300 a 400 vezes a pessoa para de respirar. Para de respirar. E durante anos, toda noite acontecendo isso. Você imagina o esforço para o corpo. E quando ocorre a apneia, tem 2 grandes problemas, né? Primeiro, esse sono ele é todo fragmentado, então ele é um sono não reparador. Quer dizer, a pessoa não entra nas fases de sono que deveria entrar. E aí vai ter todos os problemas desse sono não reparador. Além disso, o nível do oxigênio cai muito. Em algumas pessoas chega a cair muito mesmo. Por exemplo, né, você lembra quando a gente estava olhando os pacientes de Covid, quando chegar em 92% tem que procurar hospital. Tem gente que toda noite fica caindo 80%, 70% diversas vezes durante a noite. Então é uma condição que esforça muito todo
acho que todo o corpo, na verdade, né? Todo o metabolismo. E aí tem vários problemas. A pessoa vai ter, a longo prazo, se não tiver tratamento, vai ter problemas cardiovasculares, vai ter problemas cognitivos, né? Depressão, até problemas sexuais. E o fato do sono ser não reparador, a pessoa vai ter acidente de carro, porque ela cochila no volante. E com uma diferença importante em relação à insônia, né? Quem tem insônia sabe que não está dormindo, quem tem apneia não sabe que tem apneia. Então ela acorda cansada e aí fica sujeito a todas essas situações. Então, acho que essa visão geral da apneia, né? Como é que surgiu a ideia, né? Então, eu já tinha esse diagnóstico de apneia e eu ficava inconformado. Toda vez que eu ia fazer um exame, porque de tempos em tempos o médico pedia para fazer o acompanhamento ali da apneia, né? Como é que estava, se estava piorando, se não estava. E quando eu via aquela tecnologia, ficava eu como engenheiro eletrônico, né? Ficava, não é possível, a gente tem que fazer alguma coisa melhor. Eu tinha uma empresa que fazia monitoramento de grandes máquinas fora de estrada, principalmente para usinas de álcool e açúcar. Essa empresa foi vendida para um grande grupo americano e eu já estava interessado em, assim que vendesse, começar a atuar na área médica, por interesse da área médica, da área científica, né? E eu queria fazer, então, monitoramento remoto de pacientes com doenças crônicas. Só que nessa época eu conheci um médico, né? Nas pessoas que eu estava conversando, um médico, que é o Geraldo Lorenzi Filho, que é o diretor do laboratório do sono do INCOR, e ele me convenceu a gente se dedicar com força total para a apneia, justamente, como você comentou, é uma situação super prevalente e com pouca atenção da indústria. Então, foi assim que começou a biologia. Bacana, bacana. E essa história de realização do teste, né? Eu te comento porque eu passei por isso, tá? Tive uma filha também, tem uma filha, né? Que passou por um diagnóstico, esse processo, e ela teve que se deslocar para um lugar bem longe, um lugar bem desconfortável, para ter que dormir à noite cheio de coisa grudada no corpo. Parecia um rato de laboratório lá, bem desconfortável mesmo. E às vezes o teste tem que ser repetido, já ouvi falar lá que, olha, se mexer muito durante a noite e tal, não vai ser validado, tem que dormir mais uma noite. Quer dizer, é bem complicado, né, chegar num diagnóstico. Então eu imagino que isso seja um dos grandes pontos que a gente tem hoje que limita o acesso ao diagnóstico, né? Primeiro que não é qualquer um que pode pagar um exame desse, e segundo, é um desconforto tremendo, né? É assim mesmo? Exatamente. Quer dizer, primeiro, também é importante falar, o nosso exame não substitui a polissonografia, né? Ele vamos dizer assim, vamos fazer uma analogia que a gente faz de vez em quando. Vamos imaginar que para diagnóstico de fratura só existisse ressonância magnética. Ia estar cheio de gente quebrada por aí, sem poder fazer o exame, sem ter acesso ao exame. Sendo que a maioria das fraturas se resolve com o raio-x, né? A gente é o raio-x, a gente resolve 90% dos casos de apneia. Outros distúrbios de sono, de origem, vamos dizer, neurológica, tem que fazer a polissonografia. Mas para a maioria dos pacientes que tem o distúrbio mais comum de sono a apneia do sono, a gente resolve a maioria desses casos. Então, isso é importante deixar claro, né? Agora, a experiência da polissonografia, assim, realmente é muito complicada, né? Todo mundo tem muita gente que até, vamos dizer assim, foge. O médico prescreve a polissonografia, a pessoa simplesmente não vai, fala, não vou dormir, né, no laboratório, cheio de fios, e aí você dorme mais de barriga para cima, porque você está cheio de eletrodos no rosto, né, no corpo. Isso vai superestimar também o número de eventos, então não é a condição ideal. E tem vários estudos mostrando, mesmo para a polissonografia convencional, o ideal seria fazer mais de um exame, por causa da variabilidade que tem noite a noite. E com a polissonografia convencional, ninguém faz mais de um exame. O nosso exame, por ser tão simples de fazer, a pessoa pode fazer 2, 3, 4 exames, quanto o médico sugerir. A gente tem, por exemplo, clientes médicos que sistematicamente, para todos os pacientes, pedem sempre 3 exames. A variação é pequena ali, mas fica seguro que, né, foram feitas 3 medições, não teve nenhum erro, está tudo certo, e então tem essa vantagem, né, de poder repetir o exame com essa facilidade. O exame que vocês desenvolveram, né, que bem bacana, você comentou, né, tem um médico por trás que é especialista em apneia obstrutiva, né, o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, né, e você que é um engenheiro, né, então super legal a combinação do conjunto aqui vai ser interessante. O exame chama Biologix, é isso, né? A gente chama, marca registrada, Exame do Sono Biologix. Exame do Sono Biologix, tá. Como que funciona esse aparelho na prática? Você coloca onde? Coloca
na orelha, no dedo? Como que ele é? Pluga ele consegue se plugar no celular? Só para a gente entender um pouquinho. Então, essa teoria de funcionamento vamos dizer, da oximetria noturna de alta resolução, vamos dizer, não é uma coisa que a gente inventou. Isso já tem muita coisa publicada há muitos anos e cada vez mais tem sido publicados artigos sobre isso. O que a gente fez foi uma implementação, vamos dizer assim, muito caprichada em todos os pontos aí da jornada ali para fazer o exame. O que acontece, né? Então, como eu comentei, um dos problemas da apneia é que o nível do oxigênio cai toda vez que tem a parada, tem essa queda, aí ele volta e a saturação de oxigênio fica caindo e subindo. Segundo o Geraldo, essa é a única condição que acontece esse perfil de cair e descer, cair e subir a saturação de oxigênio. O que a gente faz? Com esse oxímetro, esse dispositivo que a gente tem é um oxímetro de alta resolução, não é um oxímetro comum, porque ele precisa responder rapidamente a essas quedas da saturação de oxigênio e fazer a medição em alta resolução, quer dizer, precisa ser a saturação de oxigênio com uma casa decimal. A gente desenvolveu esse dispositivo. Então, toda vez que você tem o evento da apneia, o oxigênio cai e a gente, então, mede essas quedas. E a gente, então, faz uma medição indireta dos eventos de apneia do sono utilizando essa queda na saturação de oxigênio. Esse é o princípio de funcionamento. Super claro, super claro. E aí, isso está conectado a um aplicativo, então, ao celular? Então, tudo que a pessoa precisa para fazer o exame é esse oxímetro da Biologix, que chama Oxystar, marca registrada. Então, você coloca ele no dedo. Coloca ele no dedo na hora de dormir, inicia o aplicativo, iniciar exame, de manhã, encerrar exame, esses dados sobem para a nuvem, são processados, o laudo é gerado e disponibilizado para o médico em alguns segundos. E se o médico permitir, ali no portal onde ele acessa esses exames, o paciente já recebe também. Muitas vezes o médico prefere que o paciente vá até o consultório para receber o exame. Até teve casos de gente que chegou lá no aplicativo e deu, sei lá, uma apneia severa, e a pessoa fica assustada. Então vai para o médico, vamos manter, né, um caminho mais conservador. Claro. Não, até porque o papel do médico é super importante aí, né? Exato. E pensando em benefício, né? Claro que tem o benefício de ser remoto, que eu já expliquei, né? Que, sem dúvida, é uma barreira enorme hoje para alguém realizar um exame, né? Quais são outros benefícios que está associado a essa tecnologia, tanto no olhar do paciente quanto dos profissionais, na sua visão? Eu acho que, então, para o profissional de saúde, ele passa a ter um exame que ele tem a resposta no dia seguinte, ele tem o diagnóstico no dia seguinte. Tradicionalmente, vamos dizer, um cardiologista lá, um paciente está no cardiologista, tem uma suspeita de apneia do sono, esse cardiologista encaminharia esse paciente para um médico do sono, que pediria polissonografia e talvez esse paciente iria voltar depois de 2 meses, sei lá, com esse exame lá para o cardiologista. E a maioria não volta, né? Nesse caso, se o cardiologista já tem o exame ali no consultório, no dia seguinte ele vai ter o resultado. Então ele tem essa agilidade para ter o diagnóstico. Ele, no modelo de negócio que a gente tem hoje, vamos dizer assim, é um licenciamento da plataforma, então ele paga para a gente uma assinatura e ele que vende os exames para o paciente. Ele tem mais uma linha de receita ali, vendendo esse exame para o paciente. Eu acho que esses são os grandes benefícios. E para os médicos que fazem tratamento de apneia do sono, não seria o caso do cardiologista, mas aí esse cardiologista, depois que já tem o diagnóstico, já vai encaminhar o paciente com o laudo para um especialista de sono, facilita, vamos dizer assim, esse profissional que faz tratamento a monitorar depois a eficácia desse tratamento. Então, em vez de mandar fazer uma polissonografia que a pessoa não iria fazer, ele inclui ali 3 exames da Biologix e ele vê como que a pessoa está evoluindo. Seja um aparelho de avanço mandibular que o dentista que faz, é um dos tratamentos. O dentista não tinha antes um meio de verificar se estava funcionando. Ele tem que ajustar o avanço mandibular. Olha, e não tinha como. Então, o feedback que ele tinha era o companheiro ou companheira falando, olha, melhorou o ronco, né? Não tinha como medir. Então, agora ele passa a ter, ele inclui no pacote do aparelho esses exames e tem um resultado ali medido, né? Interessante. E pelo que você me comentou, tem muita troca de dado aí, né? Tem muita captura de dado e até os relatórios, né, em tempo real. Mas uma das preocupações que a gente tem, né, sempre quando a gente fala de tecnologias emergentes, né, e com potencial de disrupção como a sua, a gente também tem uma certa preocupação com a proteção e a segurança dos dados, né? Como que vocês estão garantindo essa segurança, né? A gente sabe que tem LGPD aí também que nos ajuda a proteger, né? Monitorar mais e tal. Vocês tomaram cuidado para
né, para incorporar esse tipo de segurança ao pensar na solução? Claramente, né? É um ponto crítico mesmo. Tanto a gente, como a gente tem clientes, por exemplo, o Einstein é nosso cliente, o Hospital Albert Einstein é nosso cliente. Você imagina o rigor com relação a essa questão de proteção de dados. Então, a gente tem políticas de segurança, de privacidade de acordo com a LGPD, né, super rigorosos, e a gente tem também uma consultoria que faz um monitoramento da nossa estrutura na nuvem. Então, são feitas reuniões semanais para avaliar todas as possibilidades de problema, os pontos de melhoria, e assim a gente vai desenvolvendo isso. Hoje a gente utiliza a AWS como provedor aí do serviço de nuvem, que tem muitos recursos de segurança, e acho que vamos dizer assim, a gente está, vamos dizer, bem atualizado com relação a isso e tomando. Agora, o paciente, como você comentou, ele tem a opção de compartilhar esses dados, né, com quem ele ache. Tem. Tá, isso é bacana, né? Porque... Ele tem no aplicativo, se o médico permitir que ele veja o laudo no aplicativo, ele pode compartilhar isso com outro médico, assim como a gente compartilha qualquer coisa no aplicativo. Tem lá, ele clica ali e pode mandar por todos os meios ali, compartilhar o laudo final. E eu fiquei com uma dúvida também sobre a tecnologia, né? A gente está falando muito, aliás, tem sido tema recorrente acho que desde março desse ano, com muita força, a inteligência artificial. Né? É um tema que não nos deixará tão cedo, com certeza, né? Não é muito só moda, muito pelo contrário. E a gente também tem a pauta para provocar um pouquinho nas discussões, né? Como que as empresas, como que as soluções começam a enxergar inteligência artificial, né? Incorporar a inteligência artificial, né? Dentro do que ela se propõe. Nesse caso, vocês já incorporaram alguma coisa? Vocês estão pensando em inteligência artificial? Fizeram uma parte, tem um futuro aí ainda a fazer. Queria que você explorasse um pouquinho para a gente entender. Então, bom, esse caminho é inevitável e tudo bem. Aí tem as críticas, né, dos excessos e aquela questão, né? Tecnologia tem sempre o bom uso e o mau uso. A gente tem que fazer o bom uso prevalecer, né? E eu acho que o benefício é muito grande de você ter, né, essa possibilidade de utilizar os recursos de inteligência artificial. A gente já adota hoje o nosso laudo, além de gravar, então, além de aparecer toda essa informação com relação à oximetria, frequência cardíaca, movimento, para fazer a identificação do estágio, né, de se a pessoa está acordada ou está dormindo, a gente utiliza recursos de inteligência artificial. Diferente, acho que, desses smartwatches que já marcam alguma coisa com relação a essa questão acordado dormindo, a gente utiliza os outros sinais que a gente tem, que os smartwatches não têm, por exemplo, a gente utiliza a frequência cardíaca, a gente utiliza movimento, a gente utiliza o próprio ronco e a saturação de oxigênio, todos esses no algoritmo de inteligência artificial, para falar se a pessoa está acordada ou dormindo. Então, esse é um primeiro uso que a gente já está fazendo, isso já está em produção. Os exames hoje, 100% dos nossos exames já saem com esse gráfico, né, do sono dormindo acordado. E um outro uso que a gente faz também, que é, vamos dizer assim, diferente, eu diria, que a gente grava o ronco também. O celular está ali no criado mudo, se comunicando com o sensor via Bluetooth. Vamos aproveitar esse microfone do celular e gravar o ronco. Só que não adianta gravar só o ronco, a gente tem que identificar corretamente o que é ronco e o que são outros barulhos. E essa classificação não é trivial. Então a gente utiliza aí também. Ônibus, ronco de um jeito ainda. Gato, televisão, tem que identificar, né? Então a gente usa para isso também recursos de inteligência artificial para falar, isso aqui é ronco. Depois que identificou, tira todo o resto que não é ronco e aí sim a gente dá os indicadores, ronco alto, ronco médio, ronco baixo, e a pessoa pode ir acompanhando o seu ronco noite a noite com bastante segurança. Interessante. Além disso, nós estamos trabalhando também em outros indicadores, por exemplo, para cardiologia, né? Nós estamos trabalhando ainda, mas vamos dizer, bem avançados para mostrar no nosso laudo alguns indicadores de arritmias para cardiologista que forneceu o nosso exame para os seus pacientes. Isso também vai ser uma inovação muito grande, né? E vai trazer informações, por exemplo, fibrilação atrial durante a noite, fibrilação atrial assintomática. Se a pessoa não fizesse esse exame, ela não ia descobrir. Então, vai agregar bastante valor aí para a solução, principalmente para os cardiologistas. Poxa, que bacana. E pensando nisso, né, agora você comentou de um outro profissional de saúde aqui,
tem uma pergunta dupla aqui. A primeira, só para eu entender melhor, tá? Quem que seria o perfil típico? Porque é muita gente, a gente falou um terço da população tem, mas tem algum perfil específico que sofre de apneia do sono? Eu, que vem na minha cabeça, pessoas assim, com obesidade é um público, não sei se é só isso ou não é. E a segunda parte da pergunta seria, agora que você comentou de cardiologista, por exemplo, daria para a gente pensar em ampliar o acesso aí para diagnosticar precocemente a apneia via outros profissionais de saúde? Então, você comentou de cardiologista, quer dizer, ele geralmente não é talvez o médico que cuidaria, olharia esse tipo de... Não, sem dúvida, essa é a nossa ideia, quer dizer, a gente ter os médicos do sono, né, na nossa base de clientes, porque eles, no fim, que vão fazer os tratamentos. A ideia, então, que várias especialidades médicas encaminhem os pacientes com diagnóstico para os médicos de sono para fazer tratamento, né, essa é a grande ideia, assim, de incluir toda a comunidade médica ligada à apneia do sono. Agora, não só o cardiologista, né? O cardiologista tem muita ligação porque o hipertenso, o obeso, o paciente de diversos casos de arritmias são potenciais apneicos. Na verdade, bom, o paciente do cardiologista, né, homens ali acima de 40, mulheres um pouco mais para frente e tal, são potenciais apneicos. Né? Assim, acho que se o cardiologista fizer lá no consultório dele, a grande maioria vai dar algum grau de apneia do sono. Então, mas a gente poderia citar outras áreas, né? Até, vamos dizer, psiquiatria, urologista também, por causa dos problemas sexuais, tem que descartar a apneia do sono para fazer qualquer tratamento. O endócrino, né? Cirurgia bariátrica, geriatria, esses médicos todos poderiam descartar a apneia do sono ou já identificar para já providenciar algum tipo de tratamento. E o perfil, só para a gente fechar, né? Você tinha comentado... Eu falei, né, tem obesos, né, mas tem mais algum perfil de pessoas que têm mais propensão, mais tendência a ter apneia? Quem tem, assim, registros de doenças cardiovasculares está dentro desse perfil. Tem algumas, a obesidade, sem dúvida, acho que é o principal, mas tem outras coisas, por exemplo, a circunferência do pescoço. Você medir, por exemplo, colarinho muito grande, né? Pessoa que compra camisa e o colarinho não fecha direito, homens acima de, agora eu vou ter o número em polegada, 17 polegadas por aí, mulher um pouco menos, normalmente tem apneia do sono. Então, às vezes, algum screening para apneia, né, hipertenso, esse pescoço um pouco maior, histórico de ronco e engasgo durante a noite. Aí vai, bom, cansaço durante o dia, né? E tem uma coisa curiosa com relação a homens e mulheres, né? Parece que os homens acumulam gordura no eixo mais central do corpo e as mulheres numa região mais periférica do corpo. E depois da menopausa isso muda. E as mulheres passam a acumular gordura também nesse eixo central e passam a ter exatamente os mesmos problemas de apneia do sono que os homens têm a partir dos 50. Então, interessante. Fora pessoas que têm alterações, vamos dizer assim, crânio-faciais, por exemplo, aquele retrognatia, aquele queixo um pouquinho mais para dentro. Quer dizer, no fundo é a traqueia, aquela região ali atrás da traqueia, ali, as vias aéreas superiores mais apertadas, né? Criança que tem problema de adenoide, de amígdala, opera porque tem ali obstrui e dá apneia do sono também. Então, tem várias situações que causam. O Geraldo sempre fala, é um problema, assim, da nossa evolução, né? A gente era, vamos dizer, quadrúpede, né? Quando a gente ficou de pé, quando a gente virou bípede, a traqueia teve que fazer 90 graus. E aí não tem como, né? Nenhum bicho tem a traqueia em 90 graus. Todo mundo a traqueia é reta. Qualquer bicho de 4 patas, toda a via respiratória é praticamente reta, né? A gente ficou assim, parou de comer carne crua, o maxilar retraiu um pouco para trás, fechou a traqueia. Então é um problema do ser humano, um problema de design do ser humano. Boa. Tácito, vamos fazer uma pausa agora. A gente costuma, em algum momento da nossa entrevista também, querer entender um pouquinho e conhecer um pouquinho melhor a pessoa, né? Então eu queria agora pausar o tema da apneia, né, da Biologix e falar um pouco de você. E a gente faz um bate-bola rápido para 3, 4 perguntas para a gente te conhecer um pouco melhor. Tácito, tem algum filme que marcou sua vida? Puxa, tem vários filmes que marcaram a minha vida, né? Se eu fosse falar um, assim, que me vem à cabeça, A Vida é Bela, do Roberto Benigni. É fantástico. Maravilha. É incrível. Então, eu acho que esse marcou bastante.
Acho que foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar um Oscar, inclusive, né? Na história. Eu não lembrava disso. O filme é maravilhoso. Comovente. E livro? Tem algum livro de cabeceira? Algum livro que você recomendaria pra gente? Tem, acho que um livro, e aí vem essa questão desse viés da ciência, né, da filosofia da ciência. Eu acho que um livro para mim que foi muito divisor de águas, né, é um livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. É muito legal. Ele fala sobre o ceticismo, como a gente tem que ser um pouco mais cético em relação às coisas que falam para a gente, sabe, né? Tem que olhar melhor as fontes, não acreditar em qualquer coisa. Isso está super atual, inclusive, né? Super atual, eu ia comentar isso. Aliás, esse tema nunca foi tão atual como estamos vivendo aqui, porque com mídia social, fake news, etc., né? Exato. Tá difícil achar fontes seguras de informação, corretas, né? Agnósticas. Muito difícil. Muito difícil. Então, super esse legal. Livro, para mim... E aí, na sequência desse, só para falar mais um, que eu estou lendo agora, que é o livro Que Bobagem, da Natália Pasternak. Super polêmico, mas é muito legal, vai na mesma linha e ela vai ali argumentando, parece muito bem escrito, e eu acho que todo mundo deveria ler, para acreditar menos em fofocas e achismos e procurar evidências, entender melhor o processo científico, né? Eu acho que esse eu leio bastante esses livros todos de interessante, parece que você tem uma filosofia forte, enraizada em data-driven, né? Tipo, exatamente. Conheça os seus fatos primeiro, os dados primeiro, e aí formule seu ponto de vista, né? Sua opinião, tá bem bacana. Muito bom. Perfeito. Isso a gente leva na Biologix, nós não vamos fazer nada que não seja ali validado. Depois acho que a gente vai falar das publicações, das validações que a gente tem. E escolha um dos dois. Human ou Tech? Por quê? Human ou Tech? Bom, eu trabalho com tecnologia, mas Human em primeiro lugar sempre. Eu só acho que com a tecnologia a gente consegue, sob diversos prismas, a gente consegue ser ainda mais human se a gente fizer esse bom uso da tecnologia. E por último, qual que é o maior desafio na saúde? Eu acho que sem ir muito longe, né? Acho que uma coisa mais assim próxima, mais concreta da gente, a gente já está vivendo muito mais do que nossos pais, nossos avós. Eu acho que o grande desafio é viver cada vez melhor nessa fase da vida, nesses anos a mais que a gente está tendo. Eu acho que esse seria um objetivo que traria um benefício para a humanidade toda, né? Tá, então aproveitando que a gente tocou no tema de validação, de dados por trás, eu sou bastante cético também, né? E quando as pessoas olham pela primeira vez um aparelhinho tão pequeno, né, que você coloca na ponta do dedo, elas realmente se perguntam, né, se é capaz realmente de fazer um diagnóstico preciso, né? Um aparelhinho pequenininho, ligado no celular, quer dizer, pensando que aquilo é comparável, que nem você falou, até uma polissonografia, né? E como que você enxerga assim, o exame do sono da Biologix? Ele possui validação clínica? Vocês já fizeram essa validação? Como que é? Perfeito, essa é uma pergunta fundamental, né? Assim, primeiro, eu acho que, de novo, fazendo uma analogia, existe um pouco de, não sei se é dificuldade de percepção que, assim, a tecnologia evolui de uma forma que a gente não se dá conta, né? Por isso que eu falo dessa falta de percepção. Então, o poder de processamento que a gente tem hoje no celular é muito maior do que uma sala de computadores podia prover há pouco tempo atrás. Então, é isso que a tecnologia está permitindo. Na verdade, quando a gente fala das startups, empresas de tecnologia em geral, é só porque a gente tem um poder de processamento altíssimo, tanto na mão da pessoa ali, como na nuvem, rodando nos algoritmos. Então, eu acho que isso é uma tendência, cada vez mais isso vai acontecer, equipamentos mais simples, mais baratos, vão prover uma informação muito melhor do que era provida em outros tempos. Então, acho que isso, vamos dizer, é inevitável. E as pessoas têm um pouco talvez, de preconceito ou, né, essa dificuldade de entender que a gente hoje faz muito mais coisa com o celular do que fazia com o sistema da IBM lá, gigantão, né? É verdade. Então, esse é um ponto. Com relação aos artigos, sim, a gente fez 2 artigos importantes, dois trabalhos de validação muito importantes. O primeiro foi feito no INCOR, né, no Instituto do Coração. O INCOR tem um nome
complexo, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? Esse é o nome completo do encontro. Mas, então, fizemos um trabalho grande lá, fazendo simultaneamente a polissonografia de laboratório, lá nos laboratórios do INCOR, e o Biologics. Ali foram 303 pacientes, e deu uma correlação altíssima com a polissonografia. Então, esse foi publicado na revista Clinics e teve uma repercussão assim, muito grande. Aí o pessoal questionou, mas a correlação grande mesmo, eu digo, vamos dizer, sei lá, a gente tem os índices ali, vamos falar em acurácia, especificidade, sensibilidade, são os 3 indicadores ali, né? Próximos a 90%. Então, a própria variabilidade da própria polissonografia às vezes é maior do que essa diferençazinha que deu para o nosso exame. Isso foi provado também nessa publicação. Quer dizer, a própria variabilidade da polissonografia, o pessoal questionou, mas isso foi feito em ambiente de laboratório, tem técnicos ali 24 horas olhando esses pacientes, monitorando eles, monitorando o exame. Será que em casa vai ser a mesma coisa? E aí a gente fez um outro trabalho, e aí utilizando até uma fila do Ministério Público, de gente que está na fila do SUS para fazer exame de sono, porque não tem para fazer no SUS, imagina. E então tinha esse mutirão, foi feito um mutirão e utilizou-se o Biologics em um equipamento mais simples para fazer em casa, uma polissonografia mais simples. E aí a correlação é maior ainda. Aí foi, 93%, 94%. Então não tem dúvida quanto ao Biologics ser diagnóstico. Maravilha, excelente. E a gente, né, nessa linha do data-driven, né, a gente também, a gente geralmente pede algum caso, algum case, alguma prática, você tem alguma história que comprove, próxima a você, que ilustre aí o benefício da tecnologia que você desenvolveu? Não sei se você tem isso fácil, lembra de alguma coisa que aconteceu? Né? Claro. A gente tem vários casos. A pessoa que tem apneia severa, quando ela faz o diagnóstico, que ela não imaginava que ela tinha apneia do sono, e nem sabia que existia apneia do sono, ela faz o diagnóstico e começa a fazer o tratamento, ela muda de vida, ela fica simplesmente... A pessoa falando com a gente, ela fica emocionada, relatando a melhora de qualidade de vida que a pessoa tem. A pessoa leva uma vida miserável quando tem apneia do sono grave. Miserável. Dorme mal, dorme pouco, imagino que não repõe a energia, fica sem energia durante o dia. Cansado, deprimido, é um caos. Né? Fora os problemas ali cardiovasculares e tudo mais. Agora, eu tenho um caso bem próximo, de um amigo bem próximo, no fim de semana, assim, vamos passar fim de semana juntos, faz o exame da Biologics, né? A mulher fala, tem ronco, tem um ronco esquisito, tal. Fez o exame Biologics, deu uma apneia acima de 30 eventos por hora, é considerado apneia severa. Ele deu 80 eventos por hora. Meu Deus. Saturando pra caramba ali. Não, imagina, eu respiro diferente. Não, isso não é nada, isso é assim mesmo, eu que respiro diferente. Ele fez 11 exames da Biologics, e aí se convenceu que tinha que ir no médico. Depois de 11. 11 exames horrorosos, assim, muito grave. Foi no médico, o médico indicou o CPAP, ele começou a usar o CPAP e mudou a vida dele, mudou a vida da mulher, mudou o casamento. E quem tem apneia também grave, levanta várias vezes por noite para ir no banheiro. É um inferno. Então, acabou tudo, dorme, acorda revigorado. Então, esse foi um amigo muito próximo. E aí, quando fez, depois usando o CPAP, ele fez de novo um novo exame, esse indicador de 60, 80 eventos por hora caiu para 2, 3. Acabou, resolvido. Agora, zerar é impossível, todo mundo tem alguns eventos por hora. Zerar, tem gente que é 0, mas não é. Até 5 é considerado normal, vamos dizer assim, por esse padrão. Ok. Mas que história interessante, poxa. E você, quer dizer, vivenciou na veia, né? O que é o benefício, como muda a vida de uma pessoa, né? Como muda uma pessoa. E esses relatos, a gente recebeu vários desses relatos, já fizemos mais de 200 mil exames. Então, esses relatos são bem comuns mesmo. E como que você faz para... Porque, assim, toda tecnologia nova, né? A gente tem um processo também de envolver, de educar os profissionais de saúde no seu uso, né? Como que vocês enxergam estratégias aí para lidar com isso? Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, até para os médicos, a questão da apneia do sono não é, vamos dizer assim, não está no dia a dia deles, ou foi meio deixada de lado, até talvez por causa dessa dificuldade de fazer o exame, e foi ficando de lado.
A gente, por exemplo, num congresso de cardiologia antes da pandemia, nós vendemos para um cardiologista, ele falou, faz o exame, você essa noite, o próprio cardiologista. Ele voltou no dia seguinte impressionado, tinha dado lá um índice altíssimo de apneia do sono, ele nunca imaginou um médico que ele tinha apneia do sono, né? Então, a gente tem esse desafio de educar não só os pacientes com relação a isso, né? E aí é mais fácil falar do ronco, e aí para chegar na apneia, mas os médicos, né? E aí a gente tem vários canais para fazer isso. Óbvio, né? Nosso site, redes sociais, a gente desenvolveu uma plataforma com treinamentos que chama Biologix Educa. No nosso portal, que é o acesso do médico através do portal, ele tem acesso a diversos materiais, né? Com artigos escritos por médicos de diferentes especialidades, artigos científicos que foram publicados recentemente, a gente vai colocando o material ali. E a gente faz cursos também com profissionais, por exemplo, ou com cardiologista, ou com o dentista que faz o aparelho, eles dão muitos cursos também, e aí o pessoal vai se atualizando. E esses congressos grandes que a gente tem participado também, agora inclusive vai ter o Brasileiro de Cardiologia, agora final de setembro, semana que vem, a gente vai estar dando aulas lá no congresso para cardiologista. Bacana. Então, que bacana. São vários canais aí, mas é um ponto fundamental essa questão, né? Temos que aumentar sem dúvida, a capilaridade dessas informações, né? Sem dúvida. E à medida que a empresa escala, né, a gente enxerga potencial de dados também, no sentido de coletar e traçar, talvez, padrões, ajudar a pesquisa médica. Quer dizer, você já tem mais de 200 mil exames feitos, imagina daqui a 5 anos vão ser milhões e milhões de exames, né? Você acredita que você tem capacidade, a tecnologia daria capacidade para poder contribuir para avanços de pesquisa médica nessa área de apneia do sono? Você acha que isso é uma realidade? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a gente já tem várias pesquisas em andamento que utilizam Biologix. Por exemplo, no último congresso agora, nós fomos ver vários posters ali, o pessoal apresentando os trabalhos, todos utilizando o Biologix. Talvez seja a única forma até de fazer assim em grande escala, você ter o resultado da apneia do sono. Não dá para fazer de outra forma. Então, a gente já está utilizando. Inclusive, tem um grupo de pesquisadores de Harvard, lá do pessoal do estudo de medicina do sono de Harvard, que está considerando utilizar a nossa solução para fazer um estudo muito grande nos Estados Unidos. Então, é um potencial enorme, e acho que a Biologix é uma solução não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, para permitir essas pesquisas em grande escala. Que bacana, Tasso, muito legal. E vocês hoje trabalham com o setor público, mas vocês, por acaso, também fazem alguma coisa com o sistema público privado, né? Vocês também fazem alguma coisa com o sistema público de saúde ou não? Não, a gente começou a fazer, mas justamente ali no fevereiro, março de 2020, entrou a pandemia, parou tudo. Mas o produto tem um fit muito grande com o sistema público, dada a simplicidade, o baixo custo, a gente entende que tem um potencial grande. É uma área que a gente pretende explorar, sim. E o mais curioso, acho que é importante aqui falar, o paciente do SUS, né, 75%, que é só atendido pelo SUS, 75% da população brasileira praticamente não tem disponibilidade de polissonografia. As pessoas não têm exame do sono para fazer. Então, é um problemão gigante para resolver. É terrível. Você pensar que 1/3 dessas pessoas vão ter ou tem, né? É terrível, é terrível. Exato. E não tem alternativa, que eu comentei, não tem alternativa. É um exame caro, um exame muito diferente, muito de nicho, né? O acesso dele é muito, muito pequeno. Isso aí. Muito bacana. E você pode compartilhar alguns insights aí, como que a parceria com instituições de saúde poderia ser benéfica para startups que desejam inovar na área médica? A gente tem muita, dentro do nosso público, né? A gente tem uma parte grande de pessoas que estão começando carreira, né? Então é sempre legal escutar as histórias, escutar os aprendizados, né? Os benchmarks e tal. Mas tem muita gente também que trabalha com tecnologia, com startup, então é sempre bacana puxar aqui alguns insights sobre isso também. Então, eu tenho a minha experiência, né? Bom, a minha experiência foi super positiva, Se a gente falar em instituições de saúde, a gente tem, vamos dizer assim, muito contato com o Einstein, né? E com o INCOR, né? Então, por exemplo, no caso do INCOR, através deles que a gente conseguiu atender aquele mutirão que eu comentei, que foi feita a validação, quer dizer, a gente atendeu essa fila.
Então, ali a gente tem acesso, né, com todas essas instituições grandes, a gente tem acesso a um grande número de pacientes, vamos dizer, rapidamente. Então, esse seria um benefício fundamental para as startups. Quer dizer, se você conseguir ter esse vínculo, essa parceria com alguma dessas grandes instituições, esse é o primeiro benefício. Além disso, eu acho que eles sempre estão ou precisando ou já fazendo pesquisa. E você consegue entrar, né, de uma forma muito robusta nessas pesquisas que essas instituições realizam. E acho que um terceiro ponto fundamental aí para a empresa, né, você ter o selo ali, né, o selo do Einstein, o selo do INCOR, o selo, né, de uma grande instituição de saúde também vai ajudar a alavancar o negócio. Então, eu acho que é um caminho quase que obrigatório para as startups procurarem essas grandes instituições para ter esses benefícios, né, vamos dizer assim. Excelentes dicas, excelentes dicas. São caminhos bem práticos aqui. E falando um pouco de futuro, né, de expansão, você comentou que vocês já enxergam até outro tipo de aplicação na tecnologia, né? De repente tem uma aplicação cardio aqui, né, de detectar algum problema cardíaco e tal. Eu tenho uma pergunta também bem recheadinha aqui, né? Então, assim, primeiro, você enxerga outros campos aí da medicina que vocês poderiam estar aplicando a tecnologia? E se a gente imagina o futuro dessa tecnologia, né? Quais seriam os seus planos de expansão? É algo que dá para levar fora do Brasil? Tem concorrência lá fora? Ou realmente poderia virar uma tecnologia global? E mesmo assim, o meu último ponto dessa pergunta é: será que sempre vai precisar de um aparelho ou será que em algum momento conseguiria fazer via software mesmo? Quer dizer, seria um produto dentro de um celular. Você acha que chegaria nesse momento ou hoje vocês não vislumbram esse caminho? Só uma pergunta bem completa aqui, mas... Vamos por partes, começando pela última, por uma mera questão de memória. Sobre essa questão do dispositivo, esse é um ponto delicado, particularmente para a medida de saturação de oxigênio, né? Por exemplo, o Apple Watch já mede a saturação aqui no pulso, mas não é um ponto bom. Não é um ponto bom, a informação não é de qualidade. Qualquer movimentozinho do relógio, o sinal se perde, tem um artefato de movimento que chama isso, então não funciona muito bem ainda. Acho que... Quer dizer, curto, médio prazo, não. Bom, eu imagino que não, né? Nessa questão específica. Agora, esses wearables provavelmente vão ser cada vez mais integrados, mais compactos, eventualmente até implantados, né? Existe demanda para isso, já existe alguma tecnologia, né, para você ter um negócio implantado. O próprio marca-passo, você vem aqui, retira os dados, né, encosta. Exato. Então, eu acho que tem potencial aí, mas aí passa a ser uma coisa implantável, classe de risco 3 ou 4, aí fica um problema bem maior. A penúltima pergunta, qual que era mesmo? Então, assim, expansão, né? Estou falando de expansão aqui. A gente falou de outras áreas dentro da medicina. Você comentou de cardiologia, eu acho que super claro, está super claro. Tem alguma outra? E depois estamos falando de expansão da companhia globalmente. Teve um fato bem legal também que aconteceu. Logo no começo da pandemia, a gente foi procurado assim, simultaneamente por grandes hospitais de São Paulo, os 3 maiores hospitais de São Paulo, para fazer uma solução de monitoramento dos pacientes de Covid. Logo no começo da Covid, veio um médico de Nova York que falou: gente, não dá para ficar esperando a pessoa ter falta de ar em casa para ir para o hospital. Tem que monitorar a saturação de oxigênio. Chegou em 92, 91, vai para o hospital, porque senão, se ela for só quando tiver com falta de ar, algumas pessoas já vão estar com nível de saturação tão baixo que aí o processo é irreversível. Então, vamos monitorar saturação de oxigênio. A gente já tinha uma solução que era um oxímetro ligado na internet, no conceito internet das coisas. Bom, vamos aproveitar isso. Então desenvolvemos um grande portal onde o médico, numa sala de controle, podia monitorar simultaneamente, em tempo real, centenas de pacientes. O paciente fica lá com o oxímetro da Biologix, ele recebe no celular uma notificação no tempo que o médico estipular, a cada 3 horas, a cada 2 horas, põe agora o oxímetro no dedo. Ele põe o oxímetro no dedo, faz a medida e ele vai vendo naquela central a saturação de oxigênio desse paciente em tempo real. Funcionou maravilhosamente bem, só que nós pegamos aquela situação da Covid que ninguém sabia quanto tempo ia durar, né? O pessoal procurando equipamento de segurança, máscara, a prioridade era isso. Terrível. Né? Então, a gente rodou no Hospital de Campanha do Pacaembu, rodamos no Sírio-Libanês, e foi muito legal. Então, isso foi uma aplicação ali derivada, né, do nosso sistema para a apneia.
Agora, eu vejo que o monitoramento de pacientes com doenças crônicas, em geral, e aí vamos falar primeiro dos pacientes, vamos dizer, de problemas pulmonares, e aí vem a DPLC, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um paciente que precisa ser monitorado, que precisa de oxigênio, tem um potencial enorme para utilizar isso, em home care, enfim. Então, esse seria um próximo caminho saindo do sono. A gente tomou uma decisão recente de, por enquanto, pelo menos, focar no sono. A gente chama Sleep Tech. Então, adorei. Uma Sleep Tech. E depois podemos ir para cardio mais especificamente, para pneumo, enfim. Mas, por enquanto, é nessa linha. E com relação à expansão internacional, nós já estamos com uma operação no Chile, bem interessante. Olha, que bacana. Deve começar agora a fazer eles têm as minerias, né? As mineradoras de cobre lá do Chile, que são empresas enormes, e querem fazer exame, enfim. Então, estamos atuando lá no Chile, já temos um representante lá, e isso está começando a rodar agora. E a demanda, o paciente de apneia está no mundo inteiro, alguns países mais, outros menos, países com mais obesidade é pior. Então, temos aí demanda de países na África, na Europa, enfim, estamos avaliando diversas alternativas. Bacana, muito legal a gente ter um caso, né, de startup já olhando para fora, já pensando globalmente, sem dúvida. Acho que vocês têm uma coisa bem diferenciada na mão e uma tendência que, se você falar de obesidade, quer dizer, o mundo inteiro, infelizmente, está com a tendência para cima, né? Olhando países da América Latina, olhando os Estados Unidos, então, a situação é terrível. E por último, Tasto, como, assim, pelo que eu entendo, né, você entrou nesse mercado de saúde não há muito tempo, né, e hoje você já é um protagonista, um potencial protagonista bem forte nesse mercado. Queria pegar um pouco pick your brain, né, falar em inglês, quer dizer, aproveitar, né, a sua lente de como você enxerga esse mercado de saúde para entender como que você vê hoje o papel da tecnologia na transformação do setor de saúde e quais são as tendências tecnológicas que você acredita que terão maior impacto para os próximos anos. Então, assim, eu acho que para transformar a saúde, né, tem três pilares principais dessa transformação, né? Primeiro é democratizar o acesso para todo mundo. Esse é um grande desafio, não só aqui, mas até nos Estados Unidos, né? Problemas diversos. Então, primeiro, democratizar o acesso. Segundo, diminuir o custo, né? Outro problema, quer dizer, a conta não vai fechando e o custo só aumenta, né? Os planos de saúde no mundo inteiro têm os seus problemas, então manter um custo menor. E um terceiro, manter, vamos dizer, com dispositivos com esse menor custo, a mesma acurácia, né? Então, manter essa mesma qualidade da informação. E, na minha visão e na minha experiência, vamos dizer assim, o único jeito de conseguir esses três objetivos é usando tecnologia. Acho que não tem como, não é que a gente não depende do ser humano, o ser humano é fundamental nesse processo todo, aquele human com a tecnologia, né? Mas sem tecnologia não vai andar, né? Acho que isso é fato, isso acho que já está claro para quase todo mundo, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Com relação às tecnologias do futuro, eu acho que a principal que a gente fala agora, eu vejo duas vertentes principais. Essa dos wearables, ali dos dispositivos vestíveis, que tende a ser cada vez mais integrado, mais compacto, mais completo, e eventualmente até implantado, né? E a parte de inteligência artificial, que vai permitir processar todos esses dados coletados por esses sensores vestíveis, né? Eu acho que são as duas grandes linhas aí que vão realmente transformar a saúde. Conversamos com o engenheiro Tasso de Almeida, cofundador e CEO da Biologix, startup dedicada a revolucionar o diagnóstico da apneia. Tasso, muito obrigado por participar do nosso podcast, foi uma conversa excelente e gratificante para mim, muito, muito bom, obrigado mesmo. Eduardo, obrigado também pelo convite para estar aqui com você. Foi muito legal contar a história da Biologix e explicar para todo mundo um pouco da apneia do sono, que é uma condição tão comum e tão pouco conhecida por todos. Show, muito legal mesmo. Te desejo muito sucesso. Obrigado, Tasso. Obrigado também. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.